Havendo o número legal e invocando a proteção divina, declaro aberto a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Aviso que a reunião está sendo gravada. Quero cumprimentar os colegas vereadores, servidora Dayana, Adilson e o ex-vereador Mirim, que se faz presente. Pequeno expediente. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª reunião ordinária do terceiro exercício da 13ª legislatura em 17 de setembro de 2019. Aos 17 dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas, a Câmara Municipal de Atalanta reuniu-se em sua 30ª reunião ordinária com a presença dos seguintes vereadores: Anderson Schwartz, Antônio José de Souza, Carlos Marçal Demarque, Hélio Moll, Maria Valdete Seman Correia, Max Franklin Shelter, Sebastião da Rosa, Vanderlei Mes e Zulnei Jochen. Verificada a presença legal de vereadores, o presidente Sebastião da Rosa, em nome de Deus e da lei, declarou aberta a presente reunião e cumprimentou a todos. Após, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi submetida ao plenário, sendo aprovada. Feita a leitura das correspondências, passamos às indicações verbais. O vereador Hélio solicitou ao Poder Executivo a colocação de pedra na Rua da Coab 3, pois a estrada já está sem pedra e em dias de chuva fica muito difícil transitar de bicicleta ou a pé. Na sequência, o presidente passa em segunda votação, com as emendas, o projeto de lei complementar número 001 de 2019, que altera a tabela 6 da Lei Complementar número 001 de 2005, que institui o Código Tributário do município de Atalanta. O projeto é aprovado por unanimidade. Após, o presidente passa em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 003 de 2019, que dispõe sobre a carteira de identificação pessoal, tipo sanguíneo e fator RH em âmbito municipal e da outras providências. O projeto é aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente passa em segunda votação o projeto de lei do Legislativo, número 004 de 2019, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a formalizar pagamento de despesa de exercício anterior. O projeto é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o presidente dispõe novamente em discussão o projeto de lei número 017 de 2019, que estabelece modificações na Lei Municipal número 1508 de 2017, que dispõe sobre o PPA para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Não havendo mais nada a discutir, passa para a votação nas comissões e é aprovado por todas. Passa a seguir em primeira votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente abriu a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais assuntos para se tratar nesta reunião ordinária, o presidente convoca para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 23 de setembro de 2019. E às 19 horas e 30 minutos, sob a proteção de Deus e da lei, declarou encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, secretários e vereadores. Demais detalhes desta reunião constam da gravação arquivada nesta casa. Coloco a ata em discussão. Não tendo quem queira discutir, coloco em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Dou ata como aprovada. Correspondências. Peço à secretária para ler as correspondências. Santa Terezinha, 12 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste convidar vossas senhorias e demais vereadores para participar da Assembleia Geral dos Prefeitos do Alto Vale do Itajaí, juntamente com os vereadores da UCAV, que se realizará no dia 27 de setembro de 2019, às 16 horas, na Câmara de Vereadores do município de Santa Terezinha. Devido às festividades da 13ª Festa Regional do Mel, tendo como temática principal a integração do Alto Vale do Itajaí com o Planalto Norte, através da ligação asfáltica.
Após a Assembleia, convidamos ainda para prestigiar a abertura oficial da 13ª Festa Regional do Mel, que acontecerá às 19 horas no palco principal do Centro de Eventos Parque Mata Nativa. Sem mais para o momento, agradecemos a vossa costumeira atenção e contamos com a sua presença e apoio a esta causa tão nobre e de grande importância para o Alto Vale do Itajaí e Planalto Norte. Atenciosamente, Altamir Okopnik, presidente da Câmara de Santa Terezinha. Indicações verbais. Pergunta, cadê o vereador? Vereador Antônio? Não. Vereador Max? Não. Vereador Vanderlei? Não. Vereador Zunei? Não. Vereador Hélio? Não. Vereadora Maria? Não. Vereador Carlos? Vereador Anderson? Não. Ordem do dia. Projeto de lei número 017/2019, que estabelece modificações na lei municipal número 1508 de 2017, que dispõe sobre o PPA para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências. Coloco o projeto de lei número 17 de 2019 em segunda votação. Pergunta ao vereador Zunei. A favor. Vereador Vanderlei. A favor. Vereador Max. A favor. Vereador Antônio. A favor. Vereador Hélio. Aprovo. Vereadora Maria. A favor. Vereador Carlos. A favor. Vereador Anderson. A favor. Estou como aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei número 017/2019. Projeto de lei número 018/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2020 e de outras providências. Esse projeto, senhores, vai ser lido em 3 etapas, tá? Por ser muito grande. Mensagem legislativa número 018 de 2019. Senhor Presidente, apraz-nos cumprimentá-lo, encaminhamos para apreciação dessa egrégia Câmara o projeto de lei número 018 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa dar prosseguimento legal à matéria orçamentária para o exercício de 2020, de acordo com as propriedades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 2018-2021, que será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo 1. As metas fiscais, 2. As prioridades e metas da administração pública municipal, extraídas do Plano Plurianual 2018-2021. 3. A estrutura dos orçamentos. 4. As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município. 5. As disposições sobre a dívida pública municipal. 6. As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos. 7. As disposições sobre alterações na legislação tributária. E 8. As disposições gerais. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2020, em consonância com o Plano Plurianual para o período de 2018-2021, estão discriminadas no anexo 1 e que conterá 1. Metas fiscais atuais, comparadas com as fixadas nos 3 exercícios. 2. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de receita. 3. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de despesa. 4. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos. 5. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de resultado primário. 6. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de resultado nominal. 7. Demonstrativo da memória de cálculo das metas fiscais de montante da dívida. 8. Demonstrativo da evolução do patrimônio líquido e origem e aplicação dos recursos de alienação de ativos. 9. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita. 10. Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
11. Relatório dos projetos em execução e obras com necessidade de conservação. 12. Demonstrativo da compatibilização das metas de despesas. 13. Classificação, descrição e detalhamento das ações. 14. Demonstrativo da participação relativa das receitas. 15. Demonstrativo da participação relativa das despesas. 16. Demonstrativo de cálculo das metas anuais para as despesas. 17. Demonstrativo da receita corrente líquida. 18. Evolução do patrimônio líquido. A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o Código da Destinação dos Recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto à sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Tudo em conformidade com as portarias número 42 de 1999, interministerial número 163 de 2001, 212 de 2001, 325, 519 e 688 de 2001, 869 de 2005, 340 de 2006 e seus anexos, 338, 406 e 540 de 2006 e 245 de 2007 e seus anexos, e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos previstos no artigo 7º. Além disto, os orçamentos para o exercício de 2020 e as suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo e executivo. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2020, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Cabe salientar que qualquer hipótese de renúncia de receita para o exercício financeiro de 2020, nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 e 14, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerado para efeito de cálculo do orçamento da receita, somente será instituída mediante encaminhamento de projeto de lei específico, o qual deverá trazer como anexo o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, cujo anexo passará a integrar o texto da presente lei. Em relação às obras em andamento e à conservação do patrimônio público, consta que terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Como forma de controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, será desenvolvido de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como dos programas, das ações, da área metro quadrado das construções, da área metro quadrado das pavimentações, dos gastos mensais, dos gastos do ensino fundamental, dos gastos mensais do transporte escolar, dos gastos do ensino infantil, dos gastos mensais com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. Em se tratando do limite de endividamento definido em lei, caso seja ultrapassado, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações orçamentárias. Como medida para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo adotará medidas de contenção como: 1. Eliminação de vantagens concedidas a servidores. 2. Eliminação das despesas com horas extras. 3. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão.
4. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário. O projeto de lei ora encaminhado ainda traz a possibilidade de se conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, constante do orçamento da Receita. Contudo, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período de despesas em valor equivalente. Como anexo 2, trata-se dos riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município. Casos se concretizem, serão atendidos com recursos do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2020. E se assim foram insuficientes, sendo insuficientes, será encaminhado o projeto de lei à Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos. O anexo 3 traz, em seu conteúdo, as obras em andamento e a conservação do patrimônio público, extraídas do relatório sobre projetos em execução e executar. Neste sentido, segue o presente projeto de lei, considerando os prazos para encaminhado. Projeto de lei orçamentária para 2020, para que seja apreciada por esta colenda casa. Sendo que se apresenta para o momento, renovam-se a todos os edis votos de estima e consideração. Cordialmente, Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 018, de 2019. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no artigo 141 da Lei Orgânica do Município e na Lei Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, compreendendo 1. As metas fiscais. 2. As prioridades e metas da administração municipal extraídas do Plano Plurianual 2018-2021. 3. A estrutura dos orçamentos. 4. As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do município. 5. As disposições sobre dívida pública municipal. 6. As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos. 7. As disposições sobre alterações na legislação tributária. E 8. As disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração para 2020. Artigo 2º. As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, estão identificadas no anexo 1 desta lei, em consonância com o Plano Plurianual para o período 2018-2021. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2020 são aquelas definidas na planilha de identificação de projetos, atividades e operações especiais que integra esta lei. Parágrafo 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados preferencialmente para as prioridades estabelecidas nesta lei, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas ou valores estabelecidos nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar a suficiência de caixa. Parágrafo 3º. O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 3. Da estrutura dos orçamentos. Artigo 4º.
Para efeito desta lei, entende-se por 1. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetos pretendidos. Então, na próxima sessão, nós continuaremos com a leitura.